No vídeo anterior, eu encerrei dizendo que ele foi contar para o fogo. E se você pensar o que o fogo precisa para existir, ele precisa de ar, ele precisa de fôlego. E é exatamente o que a gente precisa para contar a história. Então, um exercício de consciência corporal, exercícios de aquecimento de voz, são fundamentais para você poder começar a contar histórias. Então, lá no meu Instagram, teve gente que me questionou. Mas por que você colocou alguma coisa sobre a sua alimentação? E eu dizia, porque é o ser inteiro que conta histórias. É um ser harmonizado que conta histórias. Então, é claro, eu preciso de uma mobilidade para contar histórias, eu preciso de um fôlego. No presencial, uma história chega a durar 40 minutos, 1 hora, e eu preciso de fôlego para isso. Então, daqueles desafios que eu digo, um deles é esse. A gente conta stories 1 minuto, 59 segundos, e a gente tem que condensar a história. Quando no presencial, a gente alonga a história. Tudo isso é consciência da gente, da respiração, do fôlego que eu tenho. Então, as pessoas que não pensaram na possibilidade de contar histórias para criança, eu vou te dizer, criança tem fôlego? Demais, não é verdade? E criança tem uma coisa fundamental para você treinar, para você testar a história, para você se testar como um contador de histórias. Experimente contar para uma criança. Ela não tem a intenção de te agradar e permanecer sentada te ouvindo se a sua história não for interessante. A criança é um grande termômetro. Quando eu faço exercícios de respiração para destravar o fôlego, antes dos contadores de histórias iniciarem a contação, a gente percebe que os adultos desaprenderam até de respirar. Então, quando você fala, respira fundo, a pessoa, ao invés de encher o pulmão, abrir o diafragma, ela sobe o ombro e ela se trava toda. Então eu digo, observe uma criança respirando. Veja uma criança deitada respirando, o ar que entra, o ar que sai. Foi a mesma observação que o Dan Yaziski fez na fogueira. A fogueira tem um movimento, é um ar que vem, é um ar que vai. E isso é a história. Eu vou medindo o tempo, a sensação, o retorno, o fôlego de quem está ouvindo a história. E eu vou temperando, e eu vou colocando mais disso, mais daquilo, vou descrevendo mais o ambiente, vou descrevendo o personagem, tendo o cuidado de não julgá-lo. Então, como pensar diretamente na contação de histórias para empresas? Empresas sempre existiram? Não. Mas pessoas sempre existiram. E a primeira empresa é a família. Por isso as histórias traziam as narrativas de geração para geração. Conta uma história de que o peixe deveria ser assado sem cabeça e sem rabo. E assim foi ensinado. Mas um belo dia, uma pessoa perguntou, mas por que eu preciso tirar a cabeça e o rabo do peixe? Foi perguntar para a mãe. E a mãe disse, eu sei lá, menina, que pergunta que você me faz? Quem me ensinou a fazer assim foi sua avó, pergunte para sua avó. Então a menina correu até a avó para perguntar, ô vó, mas por que o peixe tem que ser assado sem a cabeça e sem o rabo? E a avó disse, eu não lembro não. Se a sua bisavó souber, foi ela que me ensinou, pergunta para ela. E a menina correu para a bisavó para perguntar, mas vó, por que o peixe tem que ser assado sem cabeça e sem rabo? A bisavó parou, pensou e disse, é porque a única assadeira que eu tinha em casa era pequena. Assim é a tradição oral. As pessoas não sabem o porquê e elas vão contando e vão tirando a cabeça e vão tirando o rabo e vão encurtando a história.